Hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, direito agrário. Na semana passada, o destaque foi para os produtores rurais que estão recebendo correspondências com sementes vegetais vindas de outros países que não foram encomendadas por esses produtores. Esse tipo de problema tem acontecido em diversas regiões do Brasil e a recomendação é para quem recebeu não faça o descarte no lixo e entregue o material ao órgão fiscalizador aí da sua cidade. Hoje o advogado Pedro Putini Mendes traz um assunto importante, principalmente para o criador que precisa entourar a sua vacada nesta estação de monta. Você que está nos assistindo, já teve alguma decepção na hora de colocar um touro de compra na sua vacada? Ou conhece algum amigo que teve problemas com o reprodutor de compra? Saiba que isso pode parar nos tribunais. É o chamado juridicamente de vícios ocultos. Vamos às explicações e dicas para solucionar o problema? Saudações, Pedro. Saudações, assunto muito interessante, a frustração de expectativas com a compra de um touro improdutivo, que pode se tornar sim um problema jurídico, né? Estamos falando aqui dos chamados vícios redibitórios ou vícios ocultos na lei. Então a impotência bovina pode se tornar sim uma demanda, né, judicial ou extrajudicial, mas sobretudo jurídica, né? Então, primeiro falando de produção e reprodução bovina, nós sabemos, né, afinal, aqui no setor jurídico também precisamos ter contato com as mais diversas áreas, né, do agronegócio. Então nós sabemos que para ter eficiência reprodutiva são fatores principais, não só a alta taxa de prenhez das fêmeas, como também a fertilidade do macho, né? E por isso nós podemos dizer que uma boa compra, né, de touros, ela também se relaciona com segurança jurídica antes da negociação e depois da negociação, onde nós vamos pontuar então aqui o que acontece nessas situações. E nós temos aí todo motivo para tratar desse assunto, né, com uma abordagem jurídica, já que, segundo informações, o problema de infertilidade de um touro adquirido pode representar, né, até 25 a 50 bezerros por ano, né? No caso da improdutividade dele, enquanto de uma fêmea apenas um a cada problema de fertilidade, né? E também temos algumas informações aí sobre a amplitude desse problema produtivo e jurídico, né? Onde 5% de touros seriam inférteis, né? Aí me confirmem aí nessas informações, e que 20 a 40% são subférteis, ou seja, produzem menos do que deveria. Bom, então o que diferencia uma boa compra, sob o ponto de vista técnico e jurídico, são as formas de comprovar a fertilidade desse touro através dos competentes exames veterinários, aí, né, andrológicos, enfim, aquelas avaliações de condição física, histórico de saúde, fatores hereditários, qualidade genital e de sêmen, espermograma, enfim, todos esses requisitos técnicos, até para evitar que isso se torne um problema, né, que seja transferido, né, dentro desse projeto de produção e reprodução. E aí, de volta ao mundo jurídico, né, nós chamamos isso na legislação civil de vício redibitório ou vício oculto, né, que ele é aplicado no contrato, nos mais diversos contratos, né, de compras e vendas de bens móveis, imóveis, enfim. E esse vício redibitório ele explica a possibilidade de um vício, ou seja, de um defeito que é oculto naquilo que foi objeto da venda, no caso, o touro. Então, ele é um vício onde o comprador ele não poderia ter tomado conhecimento disso quando efetuou esse negócio, né? Consequentemente, esse vício acaba tornando o objeto da compra imprestável ou impróprio para utilização, ou também pode acabar diminuindo o seu valor de compra e de venda, né? Então isso deve ser equilibrado, né? A solução deve trazer equilíbrio de volta a essa negociação. Bom, mas não é qualquer defeito, não é qualquer situação existente que possibilita a responsabilização por vício redibitório, né? Esse vício ele tem que ser oculto, né? Não pode ser aparente, que é o inverso, né? Ele tem que ser desconhecido do adquirente no momento dessa compra, ele tem que ser grave, e nisso muitas decisões judiciais, em casos parecidos, já consideraram que isso é um vício grave, né? Ele tem que ser um vício pré-existente,
Ora, se ele foi, se ele estava em boas condições, pode ser que tenha, o comprador tenha interferido nos cuidados, nos maus tratos aí, né? Enfim. E também, para ser considerado responsabilização por vício redivitório, tem que ser um vício que torne esta compra imprópria para o uso ou com valor diminuído. Bom, se estiver comprovado então pelos meios técnicos, veterinários adequados, que esse vício só poderia ser conhecido depois da compra, nós estamos falando aí dos vícios redivitórios. E nesse caso aplica-se a legislação civil e caso não seja possível resolver de forma amistosa, a ação que se move é a ação redivitória para reaver o valor que foi pago ou conseguir um abatimento proporcional no preço. Por isso, se um touro gerou a insatisfação do comprador na compra, a questão é saber se no ato da compra era possível conhecer desse defeito ou não, né? Se essa impotência ela completa ou por qualquer característica que impossibilite, né, a utilização desse animal, a extensão desse dano deve ser apurada, né? E o prazo para se socorrer dessas situações é de 30 dias de quando o vício se tornou conhecido, de quando foi feita a descoberta desse vício, quando deverá então o comprador comunicar para o vendedor que ficou sabendo disso por meio das provas devidas, né? Mas enfim, para não prolongar esses problemas no judiciário ou em longos processos, né? A nossa recomendação é que se façam bons contratos e que esses contratos de compra e venda desses animais possam anexar os exames necessários como parte dessa negociação, né? E que também possa prever algumas garantias no caso do surgimento desses vícios, né? Permitindo, então, que essa negociação seja solucionada de forma amistosa. Saudações, até a próxima. Maravilha, grande Pedro, dá saudade da época do fio do bigode, né, pessoal? Eu sou um selecionador, vendo um touro para você. O touro não desempenhou o papel que ele deveria, traz ele para mim que eu te dou um outro, né? Vamos evitar que isso vá parar nos tribunais, é dor de cabeça para todo mundo. Bom senso e, é claro, a garantia do meu produto para você, né? Enfim, mas é uma coisa bastante comum na pecuária, viu? Um grande abraço a todos os selecionadores do Brasil.